sempre o tempo vai passando, o que vai acontecer? A sua digestibilidade, que é de 50%, que é considerado boa, ela vai cair para 22%. Ou seja, vamos considerar 20%, 80% daquilo que você ingeriu em termos de matéria seca não vai ser aproveitado. Você vai causar uma pericardite traumática, vai até furar o rumo e vai parar no coração, que não é possível. Já está comendo uma coisa de péssima qualidade. Mas isso aqui, esse recurso está na sua mão. Então o que acontece? Você tem que ter clareza em gerenciar esse tipo de recurso ativo. Bom, se a gente não tiver essa condição técnica de produzir vacas ou produzir leite olhando para o futuro, olhando para a propriedade como cadeia biológica, o que vai acontecer? Na verdade, estamos criando vacas de mentira. Então, pela atenção dos senhores, obrigado. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, se a gente não responder lá agora, eu prometo que depois eu acho a resposta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi tão ruim assim? Vamos mandar calcular então a ração para esse negócio aí. Bom, mais uma vez então, obrigado e retorno. Cadê o minhas cerimônias? Oi? Então, mais uma vez, obrigado e estamos à disposição. A pergunta dela é: qual o melhor capim para vaca leiteira? O meu capim melhor é aquele que eu manejo melhor. Por exemplo, a grama batatais é eficiente, não precisa adubar, ela faz fixação de nitrogênio, isso é um papo discutido na biologia, mas só que lá me dá em potencial 2 kg de leite. Eu não vou fazer isso, porque a minha produção de massa é ruim. Então, um capim elefante, ou então na tabela que eu coloquei ali para vocês. Se você manejar certo aqueles capins, porque o capim em termos de fisiologia, em termos de fisiologia vegetal, ele tem um limite dele fisiológico. Então a produção dele lá de 15% de proteína, não vai passar disso. Cana de açúcar tem 3%. Por quê? Ela é o sacro oficinário, a fábrica de sacarose, de açúcar. Então, quer dizer, o ramo fisiológico dela é produzir açúcar. Então, como ela não tem a quantidade adequada de proteína, eu boto ureia nela. E com isso eu consigo atender essa produção lá dos meus 8 kg de leite. Mas eu tenho que fazer isso. Então o capim melhor é aquele capim que eu tenho, que eu saiba manejar. Em relação ao potencial biológico do capim que eu não tenho, eu vou trazendo ele para a propriedade. Eu vou comprar um sino, eu vou arranjar muda com um colega. E, em termos de planejamento, com o passar do tempo, eu vou aumentando aquela quantidade e faço área. Pegar dinheiro no banco e colocar para mim montar um pasto, fica caro. Então, mas plantar o milho, a venda do milho te paga a produção do capim, porque ele vai aproveitar o resto de adubo. Então você planta o capim de alta qualidade, gastando dinheiro com milho e tendo como reflexo o sínodo, o capim estrela, que é até indicado para bezerro. Você faz bezerreiro, você tem que pensar um capim de alta qualidade, justamente para você desmamar ele precoce, ele ter condição de virar bezerro, no caso. Bezerro fica na propriedade de leite 1 semana, depois tchau para ele. A bezerra não, ela tem que permanecer lá. Você já tem que olhar ela como se fosse semente de uma árvore. Se eu der condições, aquela lá que é a minha vaca leiteira, só que ela está no estágio anterior a isso. Mais alguém? Tipo 85, eu não vou traduzir para ele que ele está com vergonha. Ele está perguntando o que existe. Aqui a gente está sabendo que está sendo usado muito o tipo 85 e o Mombaça aqui em Rondônia. Tanto é que a Embrapa de São Carlos fala para você plantar o Mombaça e depois vir com o Tifton para dar uma variada. E eu vi muito ele braquiara. Mas aquela coisa, o Tifton 85, aquele passo último que eu mostrei para você, ele é de Tifton, o sínodo, os estrelas, No caso da braquiária, como é o capim mais comum, o que é interessante? Se você já tem ele, manejando ele, você já tem a grande coisa na mão.
Não estou falando para vocês não plantarem tífito, ao contrário. Tem uma pergunta que eu sempre respondo o seguinte: professor, eu tenho uma área ali que tem braquiária, eu vou tirar, arar, fazer um preparo naquilo tudo e vou plantar. Mas professor, é aquela outra área que está degradada. Você não prefere pegar esse dinheiro e investir nela, você ter duas áreas diferentes e manejar ela racionalmente? Você vai tirar uma coisa que você tem para botar uma coisa que você quer. Na situação B, você tem essa coisa e vai ter uma outra, como opção, como alternativa, né? Então, com relação ao tífton, beleza, se conseguir, igual o colega de São Felipe fez. Ele pegou o milho, pegou uma... como é que era o termo dele? Como se fosse um banco de mudas. Na verdade, ele plantou um quadradinho de, sei lá, 10 metros quadrados, pegou do colega, aí daquilo cresceu, e o tífton você coloca adubação nele, ele responde bem. Aí, na hora que ele plantou o milho, aquele programa do Quinelato lá da Embrapa, né? Bote cheio. Pegou na entrelinha de milho, o milho acabou no ciclo, ele foi lá, botou as raminhas e o que acontece? Hoje ele já tem um passo de capim estrela. Custou quanto? Não sei. Quanto que ele vendeu o milho? Se bobear, não custou nada, né? Então essa é a ideia. Você fazer tecnologias e ter o controle, ter informação biológica para você justamente gerenciar os recursos que você tem. A partir desse tipo de gerenciamento, você agora trazer outros recursos de propriedade para promover a produção leiteira. E na P, não fiz não. E, por exemplo, esse é o milho. Chega essa parte, ele cai muito. Se eu manter a apropriada e a grana e a derração. Isso. Então, quer dizer, para usar a cana, né, com a ureia, se sua vaca for lá dos seus 8 quilos, né, você tendo condição de não fazer uma quebra da pomada, não vou adaptar a vaca, chegou a seca, não, eu vou oferecendo para ela, passa, ela sai das águas e entra na seca harmonicamente, né? Então, você fazendo esse manejo, você consegue, né, manter isso. Agora, se a vaca tem um maior potencial, ao invés do volumoso ser a canoreia, que o limite dele vai ser esse, o indicado seria você ter uma coisa melhor qualidade. Qual seria a indicação tecnológica? Silagem de milho. Aí você coloca o proteinado no posto e deixa silagem de milho como volumoso para passeio. Então o negócio é o planejamento, né? O que eu tenho, quantas vagas eu consigo alimentar com o que eu tenho. Aí pega os colegas aí do veterinário e agronomia, né? E vão fazer conta. Os técnicos agrícolas vão lá, todo mundo tem condição de calcular isso, prever, tem que prever, tem tudo está dentro de uma previsão, justamente para ter surpresa. Mas estava previsto você comprar milho? Não, mas eu comprou, deu efeito. Mas será que a vaca que você tem, você conhece ela? Então você desafia ela. Ah, essa vaca não responde bem, beleza. Então essa daí vai ser candidata a ser substituída, porque eu sou produtor de leite, eu não sou, você diz, que é como se fosse um hotel. A sua propriedade, você hospeda aqueles bichos, mas só que como troca, o útero tem que estar funcional e ela tem que estar produzindo leite, né? Então quer dizer, olha só, você sabe que num período do ano não vai ter pasto. O pasto que tem, você pode considerar ele, em termos nutricionais, desprezível. Muito pouco vai contribuir. Então você vai ter que substituir aquele pasto, fazendo o quê? Usando cana, ureia, seria coisa mais simples, né? Você sabe que vai chegar a seca, o seu sistema de passagem vai parar. Então, mas a vaca não pode parar. E se a propriedade estiver funcional, 80% dos bichos tem que ter lactação. Senão o negócio não está indo muito bem. E a farmácia veterinária também não pode ser muito grande, porque senão o bicho está muito doente, a sanidade está ruim, né? Então é tudo integrado. É igual aquela tabela anterior. Poxa, eu fiz aquela mudança toda em 25 anos. Então o produtor tem que pensar: esse ano eu vou fazer o que de diferente da minha propriedade? Eu vou pegar essa gleba para mim plantar um pasto junto com o milho que eu vou plantar no que vem? Depois que eu plantar esse milho vai para onde? Que aqui vai virar o meu pasto vegetário e vai irrigar. Mas eu tenho dinheiro para irrigar agora? Será que em relação os capins que eu tenho, eu estou manejando ele direitinho? Eu não tenho dinheiro para fazer o rodo, eu posso fazer um piquete alternado? Então de ano em ano você tem que criar uma novidade, sempre no sentido de progredir, de aumentar o seu nível tecnológico.
Então a coisa tem que estar integrada. Não adianta só pensar na produção, mas tem que estar integrado no sentido de planejamento, no sentido de sanidade, no sentido tecnológico. Porque depois você vai falar, poxa, o professor falou o seguinte, eu tenho que ter uma vaga de 20 quilos, essa vaga só me deu problema, me levou à falência. Não, você tem que pensar ela dentro da história dela, porque senão não adianta. Seu amigo tem 10 anos lá, ele está esperando agora, certo? Está esperando, ele está esperando o primeiro 10. Fala assim, certo? Então, é claro, a magia, a planta, como toda condição humana, a gente precisa de comida, a planta também. Então, um erro que a gente faz em termos de formação de base, o que é? Não adubar, não, vou revirar que a planta sai, biologicamente sai, mas ela vai sair produtiva, vai ser forte, vai ser com vigor? Não. Mas você quer que sua vaca seja reflexo de quê? Disso? Porque se a gente comer uma comida fraca, a gente não vai ficar fortão, né? Então é a mesma coisa, não tem segredo. O segredo justamente é a prática que entrava, tem sempre uma surpresa, e a surpresa geralmente é negativa, desagradável, que a gente tem que trabalhar profissionalmente para combater ela. Então tem que planejar. Não consigo, não tem dinheiro agora. Poxa, vou imitar o colega, ele conseguiu muda. Pô, me arranja um pouquinho de muda. Vamos fazer uma coisa integrada, com colaboração. Senhores, mais alguém? Então, novamente, pela atenção, agradeço, espero ter contribuído de alguma forma para esse momento aqui hoje. E mais uma vez, parabéns à Comissão Renda Anual. Obrigado. Gostaríamos de convidar, só um momentinho, professor, a Thaís.